Alô, alô, boa tarde a todo o pessoal que me acompanha. E eu venho aqui hoje fazer um posicionamento sobre o que mais está acontecendo atualmente na política, não? Aqui no Brasil. Hoje é dia 13 de abril de 2024. Os fatos mais recentes, que já viraram mais uma novela, é o caso do Elon Musk versus o Supremo Tribunal Federal. Não precisa ficar aqui repetindo tudo que vocês já sabem, tudo que está acontecendo. O objetivo aqui bem curto é porque é toda essa briga agora. O motivo é o seguinte, o motivo chama-se Brasil, né? O Brasil é um país aí com 500 e poucos anos, né? Que agora está pronto, né? Tem de tudo e abastece o mundo com seus alimentos. E o Brasil chegou a esse ponto através de empréstimos e financiamentos mundiais de várias potências que sempre acreditaram no Brasil e financiaram o Brasil. Principalmente depois da Segunda Guerra Mundial, quando o Brasil tomou partido dos aliados, então passou a ter uma cobertura muito maior no cenário mundial, com muita economia vindo para cá. E o Brasil se tornou essa potência e temos de tudo. Esse é o ponto. Todos querem o Brasil. E o que acontece é que nos países mais desenvolvidos, né, o sistema político é regido por um sistema onde existe um presidencialismo eleito de tempos em tempos, o que significa que dá a possibilidade de tempos em tempos trocar-se a direção de um país e o novo presidente, o novo partido que assume, vai tentar colocar suas ideias e depois faz novas eleições e vai se revezando. Esse é o espírito da coisa. Só que chegamos a um patamar que já não está mais existindo a possibilidade, ou não vai mais existir essa possibilidade de renovação. Porque, infelizmente, houve um aparelhamento total do sistema. E agora, para se perpetuarem nos sistemas eternamente, existe então uma força que não existia antigamente, que é o STF participando de decisões, em especial eliminando possíveis candidatos a serem eleitos ou participarem de uma próxima eleição. Isso acabou configurando uma censura, né? No momento que você não pode mais ter pessoas participando de pleitos, praticamente não há mais alternativa da escolha. Você vai ter que ficar sempre com o mesmo. É o que já acontece em alguns países aqui na América Latina, em especial Venezuela. Bom, chegando nesse ponto, o Brasil, que está pronto, é uma potência, é o maior país da América Latina, né? E, como eu falei, abastece o mundo todo, resolveu dar espaço a um país que não faz parte da tradição brasileira, que é a China. Deu espaço para esse país, para a China cair aqui para dentro. E a China na realidade, inimigos, vamos assim dizer, dos Estados Unidos e outras potências, porque a China pratica um sistema socialista comunista, né? E os países que fizeram o Brasil chegar onde chegou, através de Banco Mundial, empréstimos, coisas de tal, financiamento, são países voltados à democracia. E a coisa chegou num ponto em que esses países já perceberam que o Brasil agora poderá cair na mão de um socialismo eterno e
todo o investimento que foi feito aqui por outros países vão sucumbir, porque o socialismo ele vai tirando a liberdade das pessoas e também vai, vamos assim dizer, estatizando todas as grandes empresas e indústrias até que ele se torne então o único provedor de empregos ou de receita, e ele não tem mais ninguém. E chega desse ponto, nós estamos falando de uma coisa volumosa em dinheiro, porque toda briga é dinheiro, tá? Não tem briga por amor, tudo é dinheiro. E o Brasil, então, hoje está numa situação de dever trilhões, e os credores têm como garantia justamente o território, né? Que nada mais é que um terreno enorme que está totalmente implantado. E esses credores não querem que esse território passe a ser administrado por um regime socialista. De modo que tem que se dar um jeito de resolver essa situação. Como é que tira esse governo do poder? Ou como é que faz, melhor dizendo, alternativa, para que haja eleições com outros concorrentes, em especial, que falando do Brasil, o concorrente da direita, que é o Jair Bolsonaro, que o sistema já bloqueou e está inelegível. E o sistema acordou e percebeu que isso não vai ficar muito bom. E como é que você vai tirar esse pessoal do poder, né? Em outras situações, em outros países menores, um vai lá e invade o outro e acabou. Tem mais força, mete o exército lá dentro e toma o país e acabou. Agora, aqui no Brasil, o Brasil tem uma condição geográfica de difícil acesso. A China, para vir para cá, demora horas, né? Então, qualquer invasão no Brasil é muito difícil. A Rússia, para vir invadir aqui, demora. A menos que mande uns foguetes aí, né? Os Estados Unidos está mais perto. Então, a maneira de se resolver isso é através do poder econômico, se forçando uma situação que o sistema volte à normalidade. Ou seja, devolva-se ao povo a liberdade que está sendo tirada através desse momento, e que o povo possa viver e trabalhar e ter suas coisas garantidas e não vá ser confiscado e não vá perder seu patrimônio conquistado, não? Esse é o X da questão. Então, para tirar esse governo que está aí, ou forçá-lo a fazer eleições onde hajam concorrentes que estão na frente nas pesquisas, como é o caso da direita, e possam então retomar o poder e voltar a uma normalidade, pelo menos em termos institucionais, de liberdade e segurança, é preciso criar uma situação, né, que tenha acesso internacional. E a forma que eles encontraram foi justamente hoje, né? 2024, já de algum tempo para cá, tudo é internet, tudo é satélite. E redes sociais. Então esse é o caminho, eles têm que entrar através das redes sociais para criar uma confusão. E a confusão está aí. Foi levantado que as redes sociais são obrigadas a fecharem contas, excluírem, fazerem o diabo a mando do sistema judiciário, que quer que essas redes removam determinados conteúdos ad eternum, feche a conta e nunca mais fale mais nada. E ficar por isso mesmo, né? De modo que isso tudo é muito bem articulado, isso não é de graça, isso não está acontecendo por acaso, isso é um planejamento, né? A coisa pode evoluir até para outras análises, né?
De repente, até se reelegeu o Lula aí, até com apoio lá do Biden, né? Até para que ele fizesse essas merdas todas, né? E que você sabe, um ignorante no poder vai fazer bobagem, né? Lá cresce o dinheiro, cresce a megalomania, cresce o poder, se acha que é o tal, e resolve botar o pé pelas mãos. E botando o pé pelas mãos, está tirando o Brasil das potências internacionais que financiaram o Brasil. Então, tem que arrumar alguém. E hoje tudo é satélite. E eu quero fazer aqui deixar explicadinho aqui, que muita gente não explica, porque os youtubers aí só pegam o assunto do dia e vai até o osso, come até o caroço. Eles não fazem uma abrangência maior como eu venho fazer. O fato é que hoje eu mando um e-mail vai para o satélite e depois vai para o destinatário. Você pega o WhatsApp, você falou, você gravou, vai para o satélite, vai para o número que você chamou. Tudo passa pelo satélite. E o satélite, os caras não são trouxa. Eles têm tudo isso copiado, entende? A minha conversa é copiada, o meu e-mail é copiado, o teu e-mail é copiado, o teu WhatsApp é copiado. Eles têm cópia de tudo. E não adianta você deletar, porque para quem entende um pouco de WhatsApp, de sistema, você sabe quando você faz um backup, ele faz o backup daquela situação que você faz naquela data. Ele pega todas aquelas conversas, junta e guarda no teu celular, mas também está guardado lá. E todos os backups estão guardados. Então, mesmo que você apague hoje, você delete hoje alguma coisa, no próximo backup não vai aparecer. Mas nos backups que estão guardados lá, as suas conversas não foram apagadas, porque o sistema não vai pegar cada backup de cada pessoa, procurar a conversa e apagar nos backups. Os backups estão autênticos. De modo que o sistema de inteligência, os satélites têm tudo, entendeu? Tudo cópia. Existem bunkers, navios fantasmas, um monte de coisa, tudo está sendo armazenado, ninguém sabe. Isso é de um sigilo total. Mas tudo está passando pelo satélite e os satélites têm todas as conversas, como as agências de inteligência. Então, o que acontece? Foi muito fácil vasculhar e achar os e-mails, né, que eles estão lá na mão do STF, passando informações aos provedores de redes que excluam. E bastou pegar uma pessoa muito influente no mundo, uma pessoa de responsabilidade, uma pessoa que tem credibilidade, que no caso estou falando do Elon Musk, e ele então veio reclamar: olha, o pessoal está me pedindo para tirar a conta, mas não é para falar que é por ordem do STF. Quer dizer, eu vou ter que dizer que a minha plataforma aqui, o X, foi violado as normas do X, então eu tirei a conta. Mas isso não é justo, eu não quero fazer essa malandragem. Então eu vim denunciar e fiz uma pergunta aqui para o excelentíssimo ministro do Supremo Tribunal: por que tanta perseguição nesse país, né? Afinal, se o candidato potencial já está inelegível, por que todas as arbitrariedades, essas criações todas aí, prender não sei quantas mil pessoas que nada fizeram? Um outro pode ter feito, mas cadê as fitas para provar quem fez? Então ficou uma situação complicada e o homem chegou aí e colocou a boca no trombone. Né? Isso é um escândalo mundial, internacional. E a esquerda costuma fazer isso, que é um modus operandi da esquerda. E outros países já se manifestaram agora essa semana, porque essa novela começou sábado passado. Eu só estou gravando hoje, porque já tem uma semana de dados aí, então já dá para mim entrar no assunto. E
pessoal reagiu. A Alemanha reagiu, Portugal reagiu, a Argentina reagiu, um monte de países, porque eles têm medo que, se isso acontecer no Brasil, outros países também, já indo para o socialismo, vão aparelhar o seu Supremo Tribunal para que crie leis, crie normas, e como o Poder Judiciário é o poder que pode mandar prender, e através então dessa situação de medo, de pânico, eles calem a boca do povo, né? Esse é o ponto que está sendo discutido. E agora, o pessoal quer saber numa novela, como vai acabar a novela e qual vai ser o próximo capítulo, né? Não adianta ficar repetindo o que já aconteceu, que você já sabe, tem uns trocentos youtubers aí falando o dia inteiro, contando os detalhes. E como é que vai acabar essa história? É isso que interessa. É aqui que eu venho dar umas análises aqui. Em outros países, ou em outros países, com uma soberania melhor, isso jamais teria acontecido. Agora, aqui ainda é, né, o país da corrupção. E como estou falando em trilhões, muito dinheiro está aí, rolando. E como é que vai resolver a situação de devolver a liberdade para o povo e acabar com essa perseguição? Esse é o ponto, tá? É aí que reside. Como vai fazer o Supremo Tribunal Federal voltar a ser um tribunal de analisar os processos e julgar, não de fazer leis ou fazer lá seus entendimentos e interferir nas leis aprovadas ou que o Congresso aprove, coisa e tal. Então o ponto é esse: como parar o STF nesse ativismo de querer fazer leis, e como parar o Congresso, ou o STF, melhor dizendo, de julgar pessoas que não têm foro no STF, porque o STF é o tribunal somente para foro privilegiado, ou seja, ele só julga pessoas públicas e que estejam em exercício de cargos. E pessoa civil como eu, você tal, não poderia estar sendo julgado pelo STF. O STF é a última instância, depois dele não tem mais ninguém. Ou não teria mais ninguém, né? Agora já não se sabe mais. Parece que apareceu alguém aí. Então, esse é o ponto. Como fazer, como estancar esse nervosismo todo do STF e parar de interferir na vida privada das pessoas, deixar as pessoas trabalharem sem medo, não ficar essa perseguição. Esse é o ponto. Então, é aqui que eu quero... Fiz parênteses, que está tudo no satélite, por isso que tem tudo, e as provas existem e vão aparecer. A primeira prova que já foi colocada diz respeito às ordens judiciais para se banirem as contas. E já é um motivo que já dá caminho para uma interferência do Senado, né, que pode controlar o STF, de tomar as providências cabíveis. Acontece que o Senado também parece que está amansado, né? Está na mão dos caras. E aí entra o quê? Entra a pressão popular, né? Que é muito grande. Já mostrou que o povo brasileiro está indo para as ruas e não se sabe até que ponto, que é onde eu estou tentando chegar. Resumindo, como é que vão parar essa continuidade do Senado não fazer nada, e como é que vão parar o STF de fazer esse terrorismo? Esse é o ponto. Então, como eu falei, através da força, quem é que vai invadir aqui? Estados Unidos vai vir invadir aqui, assim do nada? Tem outros caminhos antes disso, né? O primeiro caminho é do diálogo.
E existe uma preparação de terreno, que é o que essa semana se evidenciou mundialmente, não? Vários países já se posicionaram a favor da democracia. Caso lá de Israel, Alemanha, próprios Estados Unidos, Portugal, Argentina. Então, já fizeram a cabeça dos maiores países do planeta, com exceção da Rússia e da China, de que a democracia no Brasil foi violada. Então já trouxeram a favor da opinião, a opinião dos países que injetaram o dinheiro aqui. Como é o caso da Alemanha, que financiou toda a polícia florestal. Só para vocês terem ideia. E esse episódio, esse escândalo já repercutiu mundialmente. Se fosse em outro país, provavelmente os outros membros do Supremo Tribunal já teriam tirado o pé do acelerador, resolvido o problema. Vamos pôr a pedra nisso, vamos esquecer, porque é melhor a gente ficar aqui o resto da vida do que ficar, não? Vamos ficar por aqui, vamos esquecer de tudo. Nós interpretamos que houve um atentado ao Estado Democrático Brasileiro, mas agora revendo os fatos, não foi bem assim, esse golpe não está bem caracterizado. Então vamos desfazer todas essas prisões aí, vamos dar um tempo, vamos resolver isso, pronto, acabaria. Agora, não se vê sinais nesse sentido. O que se vê é o presidente da República instigando, alguns outros ministros do Supremo também dizendo que a lei é a lei, que eles vão continuar. Então, alguém vai ter que tomar uma providência, que seria, no caso, então, destituir esse ministro que está exagerando. E destituir como? Impeachment, não existe outra maneira. Quem pode destituí-lo é o Senado, que entraria com um pedido de impeachment do ministro. Esse ministro sairia, seria uma lição para o STF, de que outros poderiam também vir a cair, e fazer o STF voltar a ser a instituição que julga, e não a instituição que faça leis ou que dê ordens. Acabaria o problema. Porque, por vontade própria, nenhum ministro vai largar a sua cadeira ou vai reconhecer seu erro. Agora, estamos no Brasil. Muito dinheiro. Nesse momento aqui que eu estou gravando aqui, são 12h44, são 15 para 1. Nos bastidores, a coisa está rolando. Estão costurando acordos, devem estar costurando de que maneira. Isso pode ser resolvido assim, numa boa. Restabeleça as condições políticas do Bolsonaro e de todos os outros que eventualmente estejam com problema. Solte esse pessoal todo que está preso injustamente, não é? Vamos voltar à normalidade e vamos dar um jeito na presidência. De repente o seu Lula até termine seu mandato numa boa, faz a eleição, o Bolsonaro deveria ganhar e a coisa corre dentro dos caminhos que estão previstos. Agora, parece que o PT não quer sair do governo, não quer abandonar. Então, agora teria-se que fazer o impeachment do Lula, por vários motivos, que tem de sobra. Só falta a iniciativa. A iniciativa do impeachment do Lula seria dado pelo presidente da Câmara dos Deputados, o senhor
o Lira, não? E o impeachment do Supremo, do ministro do Supremo, seria dado pelo senhor Pacheco. São os dois presidentes de cada casa, cada um pode impeachar. Um pode impeachar o presidente e o outro pode impeachar o ministro do Supremo. O impeachment, que é o que o povo quer, é uma solução desmoralizante. Então, de repente costura-se alguma coisa assim, não, vamos entregar, vamos parar com tudo, o Lula renuncia, por exemplo, cai fora, vai embora pro Brasil, não precisa ficar aqui, porque aqui, se for ficar aqui, vão te pegar na rua. Excelentíssimo ministro do Supremo também renuncia, pega o avião, vai embora, não precisa ficar aqui, porque também se ficar aqui vai ter problema. Essas 1.500 famílias que estão presas, passando o diabo, se tiver oportunidade, vão querer fazer um estrago, né, em cima de quem outros condenou. Então, esse ministro e vários outros já estão marcados aqui para essa geração e dificilmente vão ter sossego com sua vida particular, o que é um problema. Então, simples, pega o avião, vão embora. São bilionários, vai viver a sua vida, deixa a gente em paz. É uma possibilidade. Se não houver por aí, o povo vai se manifestar exigindo que o Pacheco faça o impeachment e que o Lira também peça o impeachment do Lula. E o povo na rua é o grande problema. Porque quem vai segurar essa multidão? Imagine essa multidão toda lá em Brasília, cercando o Palácio do Alvorada e o Senado, a Câmara e o STF. Imagina só. Vai lá 2, 3 milhões de pessoas. Como é que vai tirar de lá? Vai ter que chamar o Exército? E o Exército é outra confusão, que está dividido. Tiveram os generais lá que acharam que comer lagosta é melhor do que proteger o Brasil. Então, ficaram do lado das lagostas. Estão bem de vida, estão sossegados, não querem mexer com nada. Mas o pessoal de baixo, da reserva, não estão contentes. E se a coisa piorar e tiver que botar o exército na rua, o que vai acontecer se o exército estiver aqui contra o povo? Uma guerra civil. Infelizmente, uma guerra civil. E fique bem claro aqui, o exército é dividido em divisões. Tem o exército, o segundo exército de São Paulo, tem a divisão de Minas, né? Cada região do Brasil tem um exército comandado. E o que vai acontecer? Vai acontecer que esses exércitos vão brigar entre si. E vai ser uma guerra civil, uma matança. Pior caminho, né? E existe ainda uma outra situação complicada. Muito mais complicada. Que toda essa situação pode gerar uma terceira guerra mundial. Por conta da Venezuela, que quer invadir uma parte da Guiana, e o exército brasileiro tem um contrato firmado com a Guiana de proteção à Guiana. Quer dizer que se o Maduro mandar invadir o Brasil, o exército que está lá tem que defender a Guiana. Então o exército aqui não vai poder vir contra o povo, o exército tem que defender a Guiana, porque é o princípio, vai defender a legalidade. Agora, se o governo aqui deixar acontecer e a Guiana entrar para dentro, fatalmente os Estados Unidos vai pular aqui para dentro. Porque os Estados Unidos não vai permitir que o exército brasileiro deixe a Venezuela invadir o país para poder ir lá para esse quibo lá. E já tem frotas marítimas, navais dos Estados Unidos e da Grã-Bretanha lá na costa da Guiana.
Quer dizer que por um mar, aí a Venezuela não invade. Pela mata, só às vezes mandar um carilhão de trator lá, abrir uma pista lá, corta uma reta lá e é para entrar lá. E chegar lá vai encontrar a resistência dos americanos e dos ingleses que não vão entregar isso aí. E por terra vai ter que passar por cima do Brasil. Que se o Lula deixar, está perdido. Aí ele é retirado instantaneamente do poder à força. De modo que o que cabe aqui a gente trazer para vocês é que as coisas podem piorar. E agora, no próximo capítulo, aguardando as novas situações, nós vamos descobrir como isso vai acabar, né?